brasileiro tem o direito de receber orientação de um defensor público. Basta provar que não está em condições de pagar um advogado. Difícil é ter acesso a esse profissional. No Rio de Janeiro, por exemplo, a falta do serviço era tão evidente que a União teve de se explicar na Justiça. Perto dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, 14 municípios formam uma das regiões mais populosas do estado. Na Baixada Fluminense não há muitas atrações turísticas, mas quem mora aqui garante que o lugar é pra lá de especial. Eu gosto, que é um lugar tranquilo. Eu não quero outro lugar, não quero nem Copacabana. Contando todas as cidades, são mais de 3 milhões de habitantes. E uma população tão grande exige muito da administração pública. Quem vive aqui reconhece as vantagens, mas diz que vários serviços ainda precisam ser melhorados. Saneamento básico, meios de transporte, tudo isso a Baixada é carente. Questões de serviços, de oportunidade de trabalho, desenvolvimento da região, falta muito para melhorar. Até na hora de correr atrás dos próprios direitos, os moradores da Baixada encontram dificuldades. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado e procura a Defensoria Estadual, por exemplo, enfrenta longas filas. Dona Fátima só conseguiu se informar sobre o pedido de pensão nessa entidade, que oferece apoio jurídico gratuito. Ela foi abandonada pelo marido há 6 meses. Desesperada, conta que não sabia como agir. Não tenho condição, não tenho dinheiro. Ele saiu, não me dá nada. Eles sabem que tem o direito, mas não conhecem o procedimento e precisa realmente de orientação. A situação é ainda mais grave quando o problema envolve órgãos do governo federal. É que apesar de 18 unidades da Justiça Federal funcionarem na região, nenhum defensor público federal trabalha na Baixada Fluminense. Resultado, quem não tem como pagar um advogado só pode contar com serviços como o dessa ONG. A demanda é enorme, não temos defensoria, a demanda é enorme. E com isso, a ONG fica sobrecarregada, né? Por causa da falta de defensores, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça. O primeiro pedido foi para que o serviço fosse instalado aqui na Baixada. Antes mesmo da decisão judicial, a União nomeou 5 profissionais que deveriam atuar na região. Mas o que parecia uma vitória ficou só no papel. Na prática, esses servidores nunca trabalharam nos municípios. Por isso, o caso voltou aos tribunais. Enquanto no site da Defensoria Pública da União você encontra informação lá de que existe a DPU Baixada com aqueles determinados defensores, eles não atuam perante as subseções da Baixada e as pessoas, os cidadãos da Baixada que procuram atendimento na unidade do Rio de Janeiro, eles têm o seu atendimento recusado, eles não estão sendo defendidos em juízo por esses defensores na Baixada Fluminense. Em decisão provisória, esta juíza ordenou que a Defensoria atue nos processos das varas de São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Forma de cidadania, de se garantir a cidadania, o acesso à justiça é um direito constitucionalmente garantido, né? A assistência gratuita é um direito constitucionalmente garantido. Mas a Defensoria Pública da União recorreu e, por enquanto, a liminar está suspensa. A alegação para não cumprir a ordem é de natureza administrativa. Quando os defensores foram aprovados em concurso, o órgão não teria conseguido alugar um prédio para atender o público. Para piorar a situação, o Ministério do Planejamento cortou a verba que seria usada para pagar o aluguel. Por fim, a Defensoria afirmou que não consegue receber a demanda da Baixada Fluminense em postos de outras áreas, que estão sempre lotados. Esse, no centro da capital, é um exemplo. Mas, para o procurador responsável pela ação civil pública, nada justifica a falta do atendimento. A realidade da maioria dos órgãos públicos na Baixada é de sucateamento, então as pessoas estão sempre funcionando longe de uma estrutura ideal. Agora, assim, se a gente for buscar sempre uma estrutura ideal de trabalho, qual é o risco da gente ficar paralisado e não se fazer nada? O caso ainda aguarda a palavra final da Justiça. Mas um ponto é certo, a população da Baixada não vê a hora de ter acesso ao serviço que ajuda e muito no exercício da cidadania. Se a pessoa não tem nem o acesso à justiça, que dirá como ela vai se proteger através das violações de todos os demais direitos dela.